Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso 6º Mecanicast, o podcast da Mecânica Avançada. Esse podcast também estará disponível no nosso canal do YouTube para você ouvir e para você assistir. E hoje, gente, eu tô com uma pessoa aqui que é um ícone da reparação automotiva. É uma pessoa que eu sigo ele há bastante tempo, mesmo antes dele me conhecer, porque eu comecei a minha jornada em mecânica em 1989. Então, após essa época, eu não me lembro que ano que foi, mas eu sempre acompanhava as revistas, né? Hoje nós não temos mais revistas, mas na época eu acompanhava as revistas. E essa pessoa, ela tinha uma coluna nesse jornal, nessa revista, que era uma coluna técnica, que eu achava muito interessante. Depois eu tive a chance de conhecê-lo, há 20 anos atrás eu tive a chance de conhecê-lo, viramos amigos, fizemos vários trabalhos juntos já por esse Brasil afora. E o mais legal, gente, é que ele já mudou a vida de muitos reparadores por esse Brasil, levando conhecimento, levando informação técnica, levando conselhos também, por que não? E eu tenho certeza que deve ser um dos maiores palestrantes do ramo automotivo que já, né, que rodava por esse Brasilzão afora. Agora ele não está rodando tanto mais, mas sempre está por aí mostrando a sua cara e mostrando o seu conhecimento. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui meu amigo Salvador Parisi. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, a nossa história é uma história bacana, como eu disse a vocês, há 20 anos. Eu tive o prazer de conhecer ele quando eu entrei na Napro, que eu entrei na Napro há 20 anos atrás, o tempo passa, né? Pois é. E aí ele veio para Maringá para nós fazermos a primeira palestra e foi onde eu conheci esse baixinho, né, Salvador? Tive até intimidade hoje. Pois é. E por incrível que pareça, hoje ele mora em Maringá. Olha como que o mundo dá volta, né? O cara que morava em São Paulo, né? São Paulo, Rio, né? Minas, né? E hoje tá aqui na nossa Maringá, nossa cidade verde. Maringá, pé vermelho. Pé vermelho. Pois é. E pessoal, e hoje nós vamos abordar dele. Eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês, algumas perguntas técnicas. Mas o tema que a gente vai abordar principalmente aqui vai ser o diagnóstico de sincronismo virtual com osciloscópio, e ele também vai passar algumas dicas muito interessantes para nós a respeito da substituição, do diagnóstico, dos procedimentos. Então eu tenho certeza que você vai ganhar muito conhecimento ouvindo e assistindo esse podcast da Mecânica Avançada. Bom, primeira coisa, meu amigo Salvador, que eu quero te perguntar. Vamos lá, Celção. Suas ordens. Você veio de oficina. Sim. Certo? Aonde foi sua formação? Bom, a minha formação, eu sou técnico automotivo, né? E na década de 80 eu ingressei então nessa área. Até 1980 eu era um entusiasta, eu gostava de mecânica, mas de uma maneira amadorística, né? Então eu era o mecânico da família, o consultor da família. Um mecânico de final de semana. Tempo que a gente fazia motor de Fusquinha na garagem. Sério? Tirava carriola? Tirava o motor do Fusca em cima de pneu. Nossa, aí sim. Então, quando foi em 1980, o Brasil naquela ocasião era um canteiro de obras, né? Então estava construindo hidrelétrica, estradas, metrô, ferrovias, enfim. E eu sempre trabalhei com empresas de engenharia de grande porte, ligadas a esse setor. Mas nessa época de 80 houve o desemprego, houve um problema de governo. Na época era o Delfim Neto, era o ministro da Economia. E os contratos dessas empresas, de grandes empresas de engenharia, normalmente era com a Eletronorte. Então a Eletronorte é que bancava, que pagava e, por consequência, é que pagava os funcionários. Então, se a Eletronorte não pagava, por consequência, a gente não recebia. E foi assim que eu acabei entrando nessa maratona aí de desemprego daquela época. Tá. E por conselho de amigos, de familiares, larga de... Monta a sua oficina. Monta a oficina. Foi bem por aí. E aí, então, eu resolvi montar a oficina, né? Resolvi montar a oficina e vim para esse mundo. E me lembro que na época foi bastante interessante, porque a minha falecida esposa,
ela começou junto comigo, então era uma pessoa feminina dentro da oficina. Aquilo lá eu já comecei... Já era diferente. Já era diferente. Você já começou criando um novo conceito. Então criou assim, nossa, mulher, tal, atendia o cliente. Então foi a primeira diferença, né? Depois eu percebi que um tema muito difícil da época era oficinas especializadas em carburadores. Era poucas oficinas com especialidade em carburadores. Especialidade que eu digo é conhecimento e peças. Você ter a peça, ter o conhecimento e ter a peça para consertar um eixo, trocar um eixo de borboleta, trocar borboleta, que não era comum isso na época. Entendi. Né? Então era comum trocar o carburador. E eu resolvi então montar um laboratório dentro da oficina de carburadores. Foi aí que eu acabei criando aí um vínculo muito forte com a área, com o setor automotivo, onde eu me aproximei na época era Vecarbras, né? Era Vecarbras, que veio lá da DF Vasconcelos, né? A DF Vasconcelos, a Marelli comprou a DF Vasconcelos e por questão de legislação ela teve que ficar não sei quantos anos, aí não me lembro, 5 anos, com um nome que não fosse Marelli, então ficou Vecarbras durante esse período, que era muito próximo ali da Avenida Interlagos, próximo da minha oficina. E também, por questão de carburador, que surgiu o nome da minha empresa, que é Carbusan. Por isso que é carbo de carburador. E San, que é o meu apelido. Então, você nem é japonês? É apelido de San? Porque Salvador San. Então, daí eu dei uma rima e acabou pegando. Então, deu Carbusan. Isso Carbusan. Foi em 80. Em 80 começou. Nossa, só tinha Brasília, Fuca e Passat. Corcel. Era os Passat, tinha muito Passat na época, era interessante, que era aqueles Passat com carburador 190. Alemão. Os alemãozão, né? Os alemães ali, que aquilo ninguém mexia, era assim, uma coisa que ninguém mexia. Aí tinha os Dojão, né? Os Dojão também que eram um panelão, os Landau da vida, que eram puxa vida, agora... Não é o Cagetronic, Motorcraft, não, né? Aquele Motorcraft, né? Motorcraft, era um grandãozão. Também eram poucas pessoas que trabalhavam com isso, e eu me especializei nisso, né? Isso foi rolando até começar a injeção eletrônica, né? Começou lá no período lá de 88, 90, né? 90, chegou. por aí. E me lembro que nessa época, quando se falava, olha, vem vindo aí uma injeção eletrônica, vai acabar com os carburadores e tal. E eu me lembro que eu estava dentro da Brosol fazendo um treinamento que todo ano ia na Brosol e na Marelli. Se especializar com os novos carburadores que estavam chegando, né? Sempre tinha, né? Não tinha muita coisa, assim, a família, né? Só quando nascia uma nova família, né? Mas... de um período, de um ano para o outro. Mini progressivo, né? Mini progressivo. Aí você tinha a família dos mini progressivos, né? Que tinha N modelos, N aplicações, né? Para cada motor, um modelo. E aí o instrutor falou, vai vir a injeção eletrônica e vocês vão ver que nem mais chave de fenda vocês vão precisar utilizar. Então aquilo causou um espanto geral, né? Como não vai? Medo, né? Como é que você vai regular o motor? Tal? Não, mas não se regula. Como não regula? Como é que vai regular a marcha lenta? Como é que vai regular a mistura? Era essas curiosidades todas, né? E nessa época, então... eu vi que eu precisava me especializar e aqui no Brasil na época não existia nada ainda, absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí eu fui fazer, em 95, eu fui fazer uma especialização na Flórida, nos Estados Unidos. Fui na Universidade Sul da Flórida, onde lá tem uma cadeira, tem um curso, e esse curso era de automação. E dentro da automação tinha um ramo da injeção eletrônica. Tinha um braço da injeção. Um braço da injeção. Aí nós fomos lá, era um curso de 40 horas, e com tradutor e tudo mais, né? Formamos uma turma e fomos. Isso me deu muita bagagem, né? Me deu uma visão. E quando eu voltei, eu já voltei preparado para me começar a apresentar treinamentos. E foi aí que começaram os treinamentos. Bom, o primeiro desafio, Celso, era o multímetro, porque para você mexer com injeção eletrônica, você tem que conhecer não somente a parte mecânica, mas também a parte elétrica e eletrônica, né? Sim, claro. E aí, como mexer com isso, né?
Então, o primeiro treinamento que eu montei foi um treinamento de multímetro. Aprender a utilizar o multímetro com medições, utilizar todas as escalas do multímetro e tudo mais. Era um desafio muito grande na época, porque era novidade, né? Entendo. Era novidade. Depois de 2 anos, aí foi em 97 mais ou menos, por aí assim, eu fui uma outra escola lá no norte da Inglaterra, perto da divisa lá onde faz o uísque, como chama? Escócia, quase divisa com a Escócia, né? A Escócia. E também tem um colégio lá especializado em automação, e nós fomos lá fazer uma especialização também. Aprendemos um pouquinho. Aprender mais um pouquinho, deu mais bagagem ainda, porque quando eu fui para os Estados Unidos, era uma realidade que não era a realidade dos veículos que iam ser introduzidos no Brasil. Como se fossem os elétricos hoje. É uma realidade, mas não está chegando na oficina ainda. Não nesse sentido, Celso. Os sistemas são sistemas americanos. E nós não tínhamos, o máximo que nós tivemos aqui, que veio dessa leva, que ainda nem era americano, apesar o que nós tínhamos? Era o EC4, né? EC3, aliás, quando veio para o Brasil já era EC4, que era da Ford. Né? Fique Ford, né? Fique Ford, né? Que era Ford Indústria e Comércio. Mas não era a realidade dos veículos que rodam aqui no Brasil. A nossa realidade é a realidade frota europeia. Aí sim, quando foi para a Inglaterra, aí já foi mais de encontro com a nossa realidade, né? Com os Motronics da vida, né? Nos Estados Unidos dificilmente você vai achar um Motronic lá, né? Na Europa não, na Europa é o que tem. É o que tem. Bosch, né? Bosch é de peso. Então isso foi dando bagagem, treinamento, fora os treinamentos que não só que eu ministrava, mas que eu também recebia, que me especializava nas empresas, né? Houve a época também, nessa introdução, houve a dificuldade dos componentes, né, na época. Então, tempo do LG-Tronic, do Mutec 700, né, do Monza Cadete Ipanema, e que faltava bico, injetor, não sei se você lembra bem dessa época. Não. Nessa época eu trabalhava na concessionária Volkswagen e... Era um outro mundo. Eu saí da Volkswagen em 99. Então eu entrei em 89 e saí em 99. Passei por várias etapas dessa, né, que você está falando, principalmente do LE, porque nós mexemos muito com LE-Tronic, que saiu lá no Gol GTI, né, o primeiro. Isso. Aí eu tive a sorte, né, de estar dentro de uma concessionária onde a gente tinha todo o material. Era em espanhol, mas não tinha problema. Não, Nosso material, me lembro de um caso da nossa oficina, logo no comecinho, começaram a rodar os carros, que era justamente o Gol, né, o Gol LG-Tronic, e os Monzas, né, os Monza Cadeira, Monza 500, né? Nossa, Monza 500 EF, aí você desenterrou. Monza Emerson Fittipaldi, 1989 saiu esse Monza. Era um Monza quadrado, antigo, com um distribuidor, e a injeção dele era eletrônica. Era o LG, era o Mutec 700. Não, era LE, não era? Não, tinha LE também. Tinha, depois aí tinha. Acho que eram os mais novos, que daí já era aquele bicudinho. Isso, e daí veio o Mutec, porque o Mutec já era, apesar de não ter sonda lambda, já era bom. Não tinha aqui no Brasil, né, sonda, porque originalmente esse projeto lá fora tinha. Isso daí era aplicado nos Ladas, e nos Ladas tinha sonda por causa do catalisador. Quando ele veio para o Brasil, o sistema foi introduzido aqui no Brasil. Nossa, Lada, você tira outra coisa que você tem Lada no Brasil ainda? Hoje não tem mais, mas tivemos, né? Mas não, os que rodavam aqui eram carburados, lá de fora que tinha injeção. Nilva, né? Que é Lada? Niva é outra coisa, né? Não, Niva era um dos modelos. Lada, né? Lada era a marca, Niva é o modelo do carro. Como eu já vi algumas coisas assim. Então, esse sistema, que nós estamos falando do Mutec 700, lá fora, como tinha catalisador, tinha que ter a sonda. Que lá mas nessa época lá já precisava ter catalisador? Já, opa! Porque o catalisador aqui foi obrigado em que ano? 2000 Acho que... 6? Por aí 2004, assim. Por aí assim. É. Mas não... quando veio, não tinha legislação de catalisador, então para que usar sonda? Eles tiraram a sonda
e colocaram aquele potenciômetro, trimmer, né? Ele que é lá no paralama, trimmer, né? tree run, essas coisinhas lá. Que a gente fazia o ajuste lá, né? Isso aí então foi mesmo. uma época assim de desafios. Você lembra que também tinha aquele Corsinha que tinha um conector de octanagem? Sim. Então, era mais ou menos igual também, né? Isso daí era uma estratégia que a montadora tinha, porque ela montava carros aqui no Brasil para outros países, que eram combustíveis, na época, combustíveis diferentes, outra octanagem. Sim. Não Então, tinha álcool, né? Não, octanagem. Octanagem. Estou falando só de octanagem. O que ele fazia? Como a octanagem era diferente, era só inverter o conectorzinho, né? Assim como nós temos aqui no Brasil, é um Motronic, acho que é 154, o Motronic 154, você faz ajuste de ponto eletronicamente. Porque a GM, quando montou esses carros, esses sistemas, também mandava para fora com outra octanagem. Então, a concessionária, quando recebia, ia lá através do scanner, ia lá e alterava. Você tinha duas posições, adiantava lá 10 graus, alguma coisa assim. Entendi. E aqui no Brasil também você podia mexer, desde que, ou seja, podia adiantar o motor, né? Desde que não tivesse carvão na cabeça do pistão, que era natural na época, né? Porque se você carbonizava muito, se você adiantasse com carvão na cabeça do pistão, aquilo aí ia começar a detonar até que chegar um ponto e ia causar um prejuízo, lá fora o pistão, né? Então foi uma época de desafio muito grande. O jornal na época não era Oficina Brasil, era Motor 100. Motor 100. Verdade. Como é que você conseguiu, não, né? Como é que você iniciou esse trabalho de escrever para esses caras? Porque esses caras nessa época era... Foi interessante. Eu tava... O Cássio, que é da Oficina Brasil, ele estava na oficina. Na sua oficina? Na minha oficina. E alguém me liga de Santos. Alguém me liga com uma dúvida num injetor de um carburador. Não me lembro lá que carburador que era. E eu dei lá a resposta que ele precisava lá sobre o injetor. Você deu a dica pro cara? Na verdade, eu não chamo isso de dica. Porque dica é quando você faz algo fora do normal. Eu dei a informação... O procedimento de fazer o reparo lá. Que na verdade era aplicação, que tinha 2 tipos de injetores, ele estava com dúvida. E aí o Cássio vendo isso, né? Não existia coluna técnica no jornal. Ele vendo isso, quando eu acabei de conversar com essa pessoa, é uma oficina de Santos, né? Ele virou para mim e falou assim: poxa, por que você não escreve um artigo técnico para nós? Aí pode começar com esse mesmo aí que você acabou. Então foi o primeiro artigo. Olha só como é que as coisas acontecem. A primeira coluna técnica do jornal da época, Motor 100%, foi a minha coluna. E aí eu comecei a escrever no embalo de carburador, aí migrei para a injeção, comecei... Né? Escrevi bastante aí na época sobre sonda. Até hoje muita gente ainda não conhece direito como é que funciona esse componente, mas na época, você imagina na época... Hoje, por mais que a pessoa não tenha conhecimento, mas ele tem familiaridade com o componente. Ele já sabe como que ele funciona ali, como que ele se altera. Na época não sabia absolutamente nada, né? Então eu escrevi muito a respeito disso, até porque na época eu prestava uma consultoria para a MTE Thomson, e a MTE Thomson começou a fabricar sonda lambda, que foi um desafio, né? A MTE é uma empresa de uma área mecânico, né? Válvula termostática. Ela montou uma fábrica lá em Indaiatuba, próximo lá de Campinas, onde eles produziam lá os termistores. Termistores são os sensores lá, os resistores, né? Que é aplicado aí na linha branca, na cafeteiras, uma série de aplicações de eletrodomésticos. Também na nossa área tem esses termistores. E a partir daí, porque o termistor tem cerâmica. Então, essa cerâmica, o mundo, esse universo de cerâmica, para ele vir para o universo da cerâmica da sonda, é muito próximo. E foi aí que eles migraram para começar. Viram que tinham uma chance de foi aí que atender esse público também. Eles começaram a desenvolver e começaram a produzir aí a famosa sonda lambda, né? A sonda lambda, na época existia 2, não sei se ainda hoje existe,
acredito, não sei mais. Mas na época existia aquela que vinha completa, né, com conector, e aquela que você cortava, fazia emenda. Aí isso era um outro mundo, né? Então foi assim que a gente foi ganhando bagagem, experiência. Eu tive a oportunidade de fazer trabalho para várias empresas aí conhecidas no nosso setor, empresas grandes, multinacionais inclusive, onde reconheceram o meu trabalho. Depois veio a inspeção ambiental em São Paulo, né? Eu, graças a Deus, né? Eu fui agraciado aí, nós participamos de uma licitação a controlar através de uma empresa, de uma agência. Essa agência fez uma licitação de uma concorrência para identificar uma empresa, uma pessoa, para dar treinamento para eles. E nesse Universo Brasil eu fui escolhido, graças a Deus fui reconhecido e fui... Deu treinamento para o povo todo, Dei né? treinamento dentro da Controlar todos os sábados, né? Então era meio-dia que o pessoal ia para lá para conhecer como é que era esse processo de medição de opacidade, medição de gás. Foi uma época assim muito interessante, onde também foi uma virada de página, porque toda essa tecnologia ela vai exigindo que a pessoa se enquadre dentro de procedimentos, dentro de ferramental, dentro de critérios. Então isso vai mudando o nosso setor, né? O setor da manutenção, que até então era uma coisa assim, sabe, uma coisa meio largadona. O camarada ser mecânico era uma coisa assim, simples. Quase até pejorativo, né? E graças a Deus essas tecnologias fez mudar o setor, né? O próprio veículo fez mudar, né? O profissional de hoje requer que ele tenha uma bagagem totalmente diferente do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Hoje ele tem que se estruturar não só em termos de... Se ele for empresário, ele tem que se estruturar em termos de empresa, em termos de equipamento, ferramental. Se ele for funcionário, ele tem que se estruturar em termos de conhecimento, ele tem que investir nele, não tem jeito. Não dá para ficar parado, né? Não dá, né? Então isso é muito bacana, porque isso vai melhorando a qualidade e vai subindo vai subindo o patamar, né? Vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Porque a gente tem que evoluir, porque a partir do momento que você para, você começa a decair, né? Você tem que sempre estar evoluindo. Igual no teu caso, você foi, montou a oficina, aí começou a fazer os treinamentos na Brosol, VKBRAS. Você gostou do nome? Deve porque ter feito... Porque VKBRAS significa Weber Brasil. Weber, né? Então juntou Weber Brasil que deu VKBRAS. E que já era Weber uma coisa... Carburadores, né? Que já era uma coisa evoluída para a época, né? Aí você foi buscar conhecimento fora, porque não tinha aqui. Então isso é muito legal. Então, gente, ó, vocês viram que não dá para ficar parado. Quem consegue ser diferente alcança lugares altíssimos, né? Isso é muito gratificante. É a oportunidade que o setor dá, né? O nosso setor hoje, porque é fácil fazer essa conta, né? Qualquer um pode imaginar o seguinte: a montadora investe milhões e milhões para produzir um veículo, para produzir um carro com toda aquela tecnologia, com todo aquele requinte, com todo aquele material, enfim. Na ponta disso daí está o reparador, que vai consertar toda essa engenharia. Então não é possível que um carro seja produzido, fabricado dentro de critérios, dentro de normas, dentro de uma série de coisas, e depois não ter critério para ser consertado. Então tem que ter critério também. É recíproco. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Naquela época ainda, vamos dizer assim, que era mais fácil, mas hoje com a tecnologia tem que ter processo, tem que ter critério. Tem que ter critério, porque, veja, Celso, hoje, para começar, os componentes são componentes caros. Qualquer coisa aí são valores aí consideráveis. Tem componentes aí que custam mais que um computador, muito mais. Então tem que tomar, não posso mais achologia, eu acho, né? Não é mais eu acho, ou está com problema ou não está com problema. Para tomar essa decisão, ele tem que conhecer. E para conhecer só não é tudo, ele tem que ter meios, tem que ter ferramental, equipamento. Então, hoje o mercado não tem mais espaço para essa nova geração de veículos, não tem mais espaço... Para paraquedista. Exatamente, para paraquedista, não tem. E ó, Salvador, eu mexo com oficina mecânica, eu tive minha oficina... Na verdade, eu comecei com treinamento em 2000, né?
E dessa época para frente, depois de uns 4, 5 anos, eu montei a Celso Ferramentas. Então de lá para cá eu tive aí, né? Tô até hoje aí mexendo. Hoje a gente tem a mecânica avançada, não tem mais ferramenta, mas imagina quantas oficinas já passou por nós, né? Sem dúvida. E uma coisa eu posso garantir para você, sem sombra de dúvidas: as pessoas que dão certo, que têm sucesso com oficina mecânica, é quem investe em conhecimento, em ferramenta e em equipamento, tá? Porque tem gente que acha que o investimento dele tem que ser em investimento mobilizado. Ele quer conquistar, quer comprar, fazer barcões, quer fazer isso. Não que isso não é importante, mas às vezes eu ia nessas pessoas e falava: meu, você precisa comprar esse scanner aqui, você precisa comprar esse multímetro aqui. Aí ele falava: não, 5 mil reais eu não vou comprar. Mas ele gastava 150 mil reais para fazer uma reforma lá numa coisa que de repente nem precisava para aquele momento. Então ele poderia ser muito mais ágil, ele poderia chegar muito mais fácil no objetivo dele das conquistas se tivesse investido. E isso acontece, infelizmente, até hoje. A gente vem de uma geração de mecânicos onde camarada com poucas ferramentas, mas muito poucas ferramentas mesmo no passado, ele conseguia mexer praticamente com todos os carros. Era uma chave 1310, um alicate Ford que chamava na época, né? E olha, mais meia dúzia de ferramentas lá, ele fazia lá uma 17, pronto, ele fazia 19 também, ele fazia o mundo. Hoje é impossível pensar assim, né? Você vê, hoje nós vamos falar de sincronismo, todos os motores, quantos modelos de motores nós temos? Quantos modelos? E cada motor tem a sua particularidade. Tem. Então, e cada motor requer um gabarito específico para trocar uma correia, para substituir uma correia dentada, enfim, né, para fazer um sincronismo perfeito. Não é possível mais hoje eu ir lá com o giz, como nós fazíamos no passado. Funcionava? Claro que funcionava. Funcionava e não tinha problema. Aí podia ser um dente para frente, um dente para trás, os passatão da vida aí que a gente pega. Não tinha o menor problema. O negócio funcionava, né? Hoje não é mais assim. Hoje um dente já faz diferente. Já acende uma lâmpada no painel que hoje... Pô, o cara entrou para trocar a correia, não tinha problema nenhum, saiu com a luz acesa de dentro da oficina. O cara pira o cabeção. Pô, peraí, eu não fiz nada... E se eu te falar que essas oficinas que não tem tanto preparo é mais comum do que a gente imagina? Sim, é bastante comum. Muito comum o camarada... o carro chegar até ele e ele simplesmente não ter um scanner. No meu conceito, isso é impossível você trabalhar sem um scanner. Mas ainda nós temos oficinas. A gente que viaja, você também, você que atende o Brasil inteiro, eu viajo o Brasil inteiro, tem muitos lugares aí ainda que existe lá uma oficininha que mexia lá no Fusquinha da pessoa, lá no Chevette, no Opala, daquele cliente, que hoje tem um carro popular. Vamos falar de um K 1.0, um carro popular. Só que esse mecânico que mexia no Fusquinha, lá no Opala, no Passat, se ele não tiver preparado, ele não mexe nesse carro popular atual. Não mexe. Por falta de conhecimento, por falta de ferramenta. E se tentar mexer, ele vai causar um prejuízo danado. Se ele fizer alguma coisa errada. Então, se era para custar 1, ele mexeu, vai custar 5 ou mais. A coisa é absurda. Então, tem que ter um critério muito grande, né? Então, a minha vida, Celso, sempre foi calcada. Eu descobri que estava um bichinho dormente dentro de mim, que passar informação, né? Transmitir informação, né? Eu me sinto feliz, eu me sinto realizado quando eu faço uma palestra, um treinamento, onde eu consigo dar uma informação que eu sei que eu ajudei alguém. Que legal, que bacana. Isso é importante. Isso é gratificante, isso é injeção na veia, cara. Isso é vitamina. É muito gratificante. Eu descobri que isso me faz bem. Então, e na idade que eu estou também hoje, eu não poderia mudar hoje para uma outra atividade. Claro, eu posso mudar, né? Ainda eu consigo me movimentar, eu posso mudar. Mas a felicidade que eu tenho de transmitir uma informação, de fazer uma palestra, de fazer um treinamento, para mim é muito grande. Então, é combustível, né? É combustível. Então, veja, eu me sinto feliz, me sinto realizado
Isso é que tem me dado suporte suficiente para estar no game até hoje, aí, disputando aí com muitos colegas nossos aí que acabaram de chegar ontem aí, que tá com o remo na mão e querendo andar junto, e vai andar junto, né? É só ter força de vontade, requer empenho. Eu me lembro, Celso, que quando eu comecei a dar treinamento do Mutec 700, o primeiro manual que eu peguei da GM, cara, que consegui assim, debaixo do pano, porque alguém me emprestou, que não podia, era um negócio... Fechado, né? Eu não tinha computador, cara. Então eu passava a noite escrevendo na mão, escrevendo o manual na mão. Não tinha celular para você fotografar, não tinha nada disso. Eu virava à noite. Minha família falou: você vai acabar ficando louco. Eu falei: ou louco ou rico. ou rico. Não fiquei nenhum dos dois, nem louco nem rico. Não, mas é aquilo que você acabou de falar, né? A gente tem que se apegar no que acontece, né? É o que eu quero dizer, que hoje é mais fácil. Ah, sim. Hoje é mais fácil para você ter uma informação, hoje é mais fácil, né? Você vê o que nós estamos fazendo, nós vamos transmitir informação aqui para as pessoas, e essas pessoas têm acesso, ela tem que apertar o botão. Também não vai ter ninguém lá na casa dele lá para apertar o botão para ele tem que apertar o botão, ligar lá o seu celular, seu computador e assistir. Não, então, hoje o que nós temos de informação aí nas plataformas, né? Puxa vida, YouTube, Facebook, literatura. E inclusive, pessoal, nós temos a nossa plataforma, a plataforma da mecânica avançada, que eu te apresentei esses dias, onde nós temos diagramas elétricos, não só de injeção eletrônica, mas tem airbag, ABS, né? Tem a parte de oscilograma, que é a parte que a gente vai comentar daqui a pouco. Então a gente tem os oscilogramas, onde você pode ver um tutorial, ou você pode simplesmente baixar essa informação no seu New Tecnoscópio, caso você tenha, né? Então é uma junção aí entre um site e o software do New, que eu achei que ficou muito legal. E temos os treinamentos também, com vários parceiros. Tem os meus treinamentos, que são treinamentos assim mais direcionados. Porque quando você vai para o YouTube, não que o YouTube seja ruim, não é isso. Mas quando você vai para o YouTube, está tudo muito voando. Você tem, às vezes, para você conseguir um conteúdo legal, você tem que perder horas assistindo vídeos. Tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. E nessa plataforma não, eu deixei tudo direcionado. E a ideia é colocar mais e mais parceiros, mais e mais treinamentos. E quem sabe um dia não teremos um treinamento de Salvador-Paris lá também. Claro. Né? Perfeitamente. Fala assim, Salvador, meu bolso é seu guia. Não. Como é que é? Não entendi. Meu quê? Meu bolso é meu guia. Seu bolso é meu guia, né? Acho que é, né? Depende de quanto você me pagar, né? A gente pode combinar. Assim, seu bolso é meu guia. Seu bolso é meu guia. Isso aí. Fazia tempo que eu não falava esse bordão aí. Vamos fazer sim, vamos fazer. Dá pra gente ter alguma coisa. Mas, Celso, assim. Entrando no nosso assunto, que eu acho que todos aí que estão ansiosos, né, para nos ouvir, entrando no nosso tema, que é um diagnóstico, porque você tem duas maneiras de fazer um diagnóstico de sincronismo, né? Ou você desmonta tudo, confere, isso dá um baita de um trabalho, ou você pode ter uma ideia, você pode ter uma visão sem desmontar nada, como está funcionando. Então, como isso é possível? E tem que usar um osciloscópio. Mas isso também não é tudo. Isso é parte da solução, sim, né? É um conjunto, né? Não existe uma única solução, né? São várias. E você tocou num ponto muito legal, porque tem gente, Salvador, que quando compra aqui o nosso osciloscópio, o New Tecnoscópio aqui, ele acha que todos os problemas da vida dele serão resolvidos. Estão resolvidos. E não é assim. Quando compra o scanner também é quando assim. Compra o scanner. A pessoa tem que entender, o reparador tem que entender que o osciloscópio é uma ferramenta de ajuda, aonde ele vai fazer uma verificação. Então, às vezes, o camarada está com um problema com o carro, e aí ele põe o osciloscópio para ver um sincronismo, por exemplo, como é o tema de que nós estamos falando hoje, e o sincronismo está ok. Aí ele fica bravo. Ele fala, o sincronismo está ok. E agora? E agora é outra coisa. Fala agora, exatamente. Porque se ele não tem essa ferramenta, eu acho que eu não me recordo se eu comentei contigo, mas teve um amigo que estava numa cidade bem remota, com uma S10 que era engrenagem, que não era correia, que ele teve que desmontar o motor para conferir. Na verdade, ele montou o motor, ele fez o motor, e aí deu correlação, né? O sensor de fase com rotação.
e correlação, e dando problema, o carro esquisito. Ele desmontou de novo e estava no ponto. Pois é. Ele perdeu pelo menos aí 1 dia e meio de serviço. Não, fora material, é um desgaste danado. Exatamente. Então, com o osciloscópio, né, isso poderia ser visto aí com menos de 10 minutos, né? Mesmo se for um carro com difícil acesso, com um pouco de estudo ali você chega. Ainda assim vale a pena. Meu Deus, se vale a pena. Ainda assim vale a pena. Isso, então isso é muito válido. Então é exatamente essa ideia que você está dando. E outra coisa, Celso, quando você faz uma verificação com o osciloscópio, você está vendo o motor funcionando. Quando você vai conferir, o motor não está funcionando. Então, pode existir outros parâmetros envolvidos aí que você não consegue visualizar. Por exemplo, os dentes gastos de uma engrenagem. A chaveta gasta de uma engrenagem. Como que você vai ver ali? Tá tudo... Só tem que desmontar tudo, aí tem que debulhar tudo, como dizem, né? Aqui na roça, né? Tem que debulhar tudo. Sim. Sendo que com o osciloscópio eu poderia identificar que existe um problema. Eu vou ter que desmontar, claro, mas eu vou ter que desmontar para corrigir já. Eu já vou certo na veia certa, já com o componente. Já pode preparar o componente porque aqui tem problema. Então é um outro universo. Entrou uma farpa aqui no meu dedo e eu não estou enxergando. Bom, o que eu preciso? De um óculos. Então, o óculos vai resolver o problema da farpa? Não, mas vai me ajudar a eu enxergar a farpa. O osciloscópio é a mesma coisa, ele vai me ajudar a enxergar se tá, desde que eu interprete tudo isso. Para isso é que tem um investimento do aprendizado. E quem paga essa conta é o dono do carro. Que ele que tem que pagar essa conta. Sim. É ele que paga para o mecânico aprender. Na realidade é isso, alguém paga essa conta, né? Então, o mecânico paga na frente, mas ele vai cobrar isso depois na mão de obra. Tem que cobrar, isso é investimento. O médico, quando você vai ao médico, ele te cobra, especialista, que ele está cobrando o conhecimento dele. Falando nisso, eu lembrei de um detalhe. Quando eu tinha oficina mecânica, que eu tive oficina mecânica por um tempo também, né? E eu me recordo, trabalhava eu e mais 3 pessoas, que hoje cada um tem a sua oficina, não, só um outro ele também tem uma loja de ferramenta. E eu me recordo que nessa época eu trocava muita correia dentada de maréia. Ninguém queria pegar. E eu pegava. Mas você sabe por que eu pegava? Gente, não existe serviço ruim. Existe serviço caro. Caro. Acabou a conversa. Eu me lembro do Dojinho, Polara. Ninguém mexia naquele carburador. Era de moto, né? Era igual de moto. de moto. Aquela merda. É um deles, né? O Roller. Cara, não, exatamente. Era só aprender, cara. Então, olha só o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo pra vocês. Às vezes eu fico desesperado quando os caras em grupos aqui de WhatsApp, que a gente tem vários, né? Os caras começam a dar piti que chegou um carro lá que é difícil de fazer tal serviço. Cobra. Meu irmão, não tem serviço ruim. Tem serviço caro. Você quer ver serviço mais ruim do que trocar a correia do carro? 3 cilindros? Então, com óleo, né? Você estava me falando. São 7 a 8 horas com conhecimento. De um Fordinho K. Então. Então, é ruim, mas, pô, quanto que você vai cobrar para fazer um trabalho? Você não vai cobrar 100 reais para fazer um trabalho desse. Então, um trabalho que requer muito tempo, requer ferramental e tem que ser valorizado. E você tocou num ponto legal, viu, gente? Muitas pessoas reclamam, ficam bravas, falam assim: mas eu não posso cobrar um valor porque o Zé da esquina cobra baratinho. Leva para ele lá. Cara, 2 conversas que você dá com esse cliente, ele pode até não fazer o serviço com você nesse momento, mas ele fica com aquela história. Porque se você chega, que nem você estava comentando para mim, o carro, depois que troca a correia, você tem que fazer ajustes. Você joga essa no ar para ele. Ele tem scanner? Então, ele sabe fazer isso? Não é só o ter, né? Ele entende disso. Ele sabe colocar um osciloscópio e verificar, porque os carros hoje todos têm o VVT, que é o ajuste do comando variável, a polia variável. Pois é. E em alguns momentos você tem que fazer um teste disso. E para isso você tem que ter o osciloscópio. O cara sabe mexer nisso, caso for necessário. Porque muitos carros que você vai trocar a correia dentada, desses Ford Ka que você está falando, Up, não sei o quê,
No momento que você desmonta ali, de repente na hora de você montar, pode ser que essa polia ela não consiga mais trabalhar. E ela deu um problema. E como é que você vai verificar isso? E esse cara vai conseguir enxergar isso? Então, na verdade, é uma forma de você trazer o cliente para você cobrando um valor justo. Não precisa explorar, mas cobra um valor justo, né? É verdade, porque se dá trabalho, se requer ferramenta, é um trabalho que não tem um valor básico baixo. O carro pode nem custar tanto, mas para fazer aquele trabalho custa. A mesma coisa o Maré. Não sei quanto custa o Maré hoje, mas vai trocar a correia do Maré. Não, na época todo mundo tinha medo, porque o motor já era um problema. Continua a mesma coisa, né? Não tinha espaço, igual o Ford Ka, tinha que arrancar o motor. Na verdade você deslocava, né? Na época, logo no começo, quando veio esse Maré, muita gente tirava fora o motor. Depois que começou a deitar o motor, soltar um lado deslocava ele, né? Deslocava ele, e aí com muito jeitinho e tal, conseguia fazer um milagre lá, mas era um milagre. Eu criei um monte de ferramentinha para trocar. Eu só deslocava o câmbio, aí eu tinha lá um suporte que eu jogava ele um pouquinho de lado, aí ficava um espacinho assim. Era um espacinho assim, sei lá, 5 centímetros mais ou menos. Aí eu cortei um monte de Allen, um monte de chavinha, entortei, fui daqui, fui no tor. Rapaz, eu trocava a correia do Maré, não sei lá, acho que em menos de 3 horas. Tava trocadinha com os tensores. Pois é. Tem que trocar tensor. Inclusive, falando em tensor, você me falou que você foi contratado, né? Eu fechei uma parceria com uma empresa aqui de Maringá. Pode falar o nome. A Holtens. A Holtens é uma empresa que está há 22 anos no mercado. Não sei se é Holtens ou se é Holtens. É Holtens. Holtens, né? Holtens. É um nome meio diferente, assim, meio diferente, né? Rolamento, talvez, né? Faz rolamento lembrar. Tensor, Holtens, né? Faz lembrar uma coisa assim, né? É daqui de Maringá, eles são fabricantes de tensores, tensionadores, polias, guias. Eu vou, a partir desse mês aqui, eu vou apresentar palestras técnicas para eles aí pelo Brasil afora, falar bastante sobre essa história de sincronismo. Inclusive eles estarão, e eu estarei dentro do estande dele, na Automec, agora no final do mês, dia 25 a 29, né, pessoal? Não esquece, 25 a 29, Automec, no estande. Eu não sei o número da rua ainda, hoje eu vi o estande, eu participei de uma reunião, mas eu não vi o nome da rua, mas é fácil descobrir, né? Ordem alfabética lá, pega um guia lá dentro da feira e acha. Você vai lá visitar nós também, né? Que a gente vai estar com o stand lá. Sim, claro, com todo prazer, claro. Vamos lá claro. Tomar uma água, será que vai ter água lá? Café não vai ter nem cerveja. Não, cerveja não. Água deve ter. Cerveja não pode, né? Só depois que acabar. Só depois, aí segura, né? O que não tomou nas 8 horas durante a feira, toma nas 8 horas seguintes. Exatamente. Então, Celso, fazer esse trabalho, eu até tenho aqui algum tema que eu estou preparando para essa palestra, que eu vou apresentar, onde eu tento unir a experiência de oficina, a dificuldade de oficina, a realidade de oficina, porque uma coisa a gente fala bonitinho aqui, está dentro de uma concessionária, tudo é fácil. Tudo que você precisa está ali, você não aperta um parafuso sem ter um procedimento, porque tudo tem procedimento. É claro que você tem a liberdade de trabalho, evidentemente, mas acima de tudo você tem um apoio técnico muito grande dentro da própria concessionária, né? Você tem um hotline lá que você pede socorro, o cara te ajuda. Pô, estou com dificuldade aqui, como é que é? É assim. Ou então você vai no manual, você tem a resposta, é só consultar, nem precisa perguntar. Aqui fora, no mercado, na oficina independente, a gente não tem esse aporte, né? Cada um tem que procurar aí um braço, se virar, né? Hoje nós temos vários suportes aí esparramados pelo Brasil, mas em resumo, eu digo o seguinte, falando aqui do tema que é sincronismo, né? Eu penso o seguinte, a primeira coisa que o reparador lá, o profissional precisa conhecer, ter em mãos, é o roteiro do conhecimento daquele tipo de motor. Ele tem que ter. Como é que é essa correia? Já trocou uma vez? Bom, então já conhece. Não, é a primeira vez. Então, antes de começar a mexer, tem que ter o roteiro. Como é que você consegue o roteiro? O roteiro, normalmente, o roteiro que eu estou dizendo é que parafuso que eu vou soltar, o que eu vou soltar, o que precisa soltar, o que precisa desligar, né? O processo mesmo, né? O processo, né? O roteiro.
Então hoje, graças a Deus, nós temos um apoio muito grande que são os fabricantes de ferramentas, dessas ferramentas especiais. Então esse pessoal que fabrica essas ferramentas, ele já escreve a receita do bolo. Então quando o cara vende a ferramenta, Já vai com o manual. já vai com o manualzinho. Então ele tem que ter isso, ele tem que ter. É um investimento só que o camarada vai fazer, é uma vez só, ele vai comprar uma vez só a ferramenta e vai usar não sei quanto tempo, né? Então ele tem que ter o conhecimento da rotina que é para trocar, tem que ter a ferramenta específica, cuidado pessoal, cuidado com ferramentas, principalmente essas réguas de fundo de comando de válvula, aquelas réguas que põem nos dois comandos para alinhar os comandos. Cuidado com esse rasgo do comando. Eu fui vítima de uma situação, você vê como é que é, né? Porque eu também tenho carro, meu carro também roda e quebra como qualquer outro carro, Sim, né? claro. Eu fui trocar uma correia dentada de uma Tracker que eu tinha, um Tracker 1.8, e tive um desdobramento muito ruim por conta de uma ferramenta que foi utilizada erroneamente. A oficina que substituiu a correia dentada, ele tinha lá uma régua que acho que era da Ford, que tinha uma espessura menor que o rasgo da GM. Para ele estava tudo certo. Ele enfiou lá atrás. Era uma régua, né? Era uma régua que... Acontece que não é bem assim, não. Tinha uma folga muito grande. Isso causou um prejuízo enorme para mim. Enorme, enorme, enorme. Eu tive consequências, inclusive no módulo do câmbio, por conta desse procedimento. Caraca! É porque na sequência eu peguei o carro, na sequência eu viajei. E aí desencadeou o problema. Então, quero dizer, por que eu estou mencionando isso? Eu estava dizendo que cuidado com o aproveitamento de ferramenta. Muitas vezes a ferramenta é muito parecida uma com a outra, mas tem diferença dimensional, tem espessura, comprimento diferentes. Inclusive, você me lembrou de uma situação que aconteceu comigo, quando eu vendia ferramenta. No Maré? Não. No comando do Maré? Não, que era diferente. Não, eu vou falar para você como é que eu trocava a correia do Maré, você vai dar risada. Eu vou até anotar aqui, ó, Maré. Antes do Maré eu vou falar do Renault. O Renault Scenic, ele tem... na verdade, o Scenic, esse motor Scenic é um motor que tem até hoje aí nos Nissan e nos Renault, né? Ele tem... para você trocar a correia dentada dele, ele tem um pino, que você tira um parafuso do bloco... Para travar o virabrequim. E aí você gira o virabrequim e o peso ali, né, a massa do virabrequim, ele pega nesse pino. Só que 1.6 é um tamanho e 2.0 é outro tamanho. Porque fica na posição diferente. Exatamente. É o alinhamento dos pistões. E adivinha o que o cara fez? Ele foi trocado no 2.0 e usou a ferramenta no 1.6. Arrebentou o cabeçote. Claro, porque ele desalinhou o pistão. Você vê que coisa, não dá para dizer é parecida, é sério. Não, cada motor tem a sua particularidade. Presta atenção. Eu acho que a gente tem que... Como é que é? Presta atenção antes de fazer, né, nisso, né? Porque às vezes o cara tá tão no piloto automático que ele não... Ele vê um pino lá e fala, esse aqui, ele vê a régua e fala, essa aqui mesmo. É para travar lá, é para travar só o volante, então para ele... No mundo de hoje, né? Não é só para travar o volante, é para fazer, na verdade, o volante, estou falando volante, na verdade, trava-se através do volante, né? Mas trava o virabrequim, o objetivo é o virabrequim. E o objetivo de travar não só o volante para o virabrequim, para poder tirar a polia lá do virabrequim e tudo mais, mas acima de tudo para deixar os pistões alinhados numa determinada posição de troca. Sim, claro. Então isso é muito importante, né? Outra coisa também é o ferramental e principalmente torque. Principalmente torquear os parafusos, principalmente aqueles casos de substituição de parafuso. Então, tirei um parafuso de polia de virabrequim, tem que ser trocado. Ah, mas o parafuso está bom. Claro que ele está bom. Você esperava que ele tivesse quebrado? É claro, ou espanado. Claro que está bom. Porém, o que aconteceu com esse parafuso? Esse parafuso é elástico. E o próprio nome dele já está falando elástico. Por quê? Porque ele deforma. Ele deforma naquele torque que eu dou. Eu me lembro que para apertar lá atrás, na década de
de Dom Pedro, apertava virabrequim com uma alavanca de 1 metro quase de comprimento e o cara chamava na mandioca para apertar. Era assim, né? Apertar cubo, volante de Opala, era uma alavanca de 1 metro e o cara puxava, né? Então você imagina a alavanca de 1 metro, o cara puxou lá, sei lá, 10 graus aqui, imagina a força que ele fez lá no parafuso. Nossa. O parafuso esticou. Então, esse parafuso tem que ser substituído, né? Então, aonde que eu sei isso daí? Olha, você vai saber justamente nessa bula que acompanha as ferramentas, que nessa bula vai dizer, substitua os parafusos. E vai dizer quais parafusos, né? Dos comandos, do virabrequim, enfim, né? E há casos que não precisa trocar. Então, cada caso é um caso. Outra coisa são os componentes de substituição. Quais os componentes? Que marca que eu vou colocar? Isso tem que levar muito em conta, né? Principalmente nos dias atuais, onde a oferta de componentes aí, o mesmo, várias marcas, várias procedências. Então tem que tomar um pouco... Eu acho que hoje o cara que vai trocar uma correia ou uma corrente, ele tem que trocar o kit completo, né? Porque ele que nem eu, o cara vai trocar uma correia dentada, vai trocar um tensor. Ah, mas tá bom, pega o tensor e roda. Ainda hoje eu tava lá. Não dá. E tem gente muita gente faz isso ainda. Pois é, hoje eu tava na fábrica lá, tava lá na Rotens e pintou lá um caso muito isso que você tá falando. O camarada era justamente num Ford Ka. O camarada trocou um componente, do conjunto trocou um componente porque ele achou que estava batendo. Ele trocou, pediu garantia porque continuou batendo. Pô, peraí, esse é o segundo componente que você está trocando e está batendo. Eu sei que tem gente que vai falar assim, poxa vida, mas ele não devia ter trocado, trocou o primeiro, está batendo e trocar o segundo? Tem coisa errada. Eu sei que tem muita gente que está pensando isso, mas se coloca no lugar dele, ele só trocou e continuou nessa porque não tem conhecimento. Ia trocar 10 vezes ia bater. E pediu garantia. Claro, não, peraí, o problema aí não é um problema de garantia. O problema aí é que não está sendo... outra coisa. Era roda livre, não era nada de tensor, nada disso. Então, tem que tomar um cuidado. Lá na feira, inclusive, vou ter umas rodas livres, que é o rolamento guia, né? Onde eu vou mostrar lá uns rolamentos com problemas, vou mostrar uma roda livre normal e uma com problema, para perceber, vira de um lado, não vira para o outro. Isso lá no estante da feira eu vou poder mostrar. Então esses são os cuidados para iniciar uma substituição de uma correia dentada. Isso para fazer a manutenção rotineira, né? Chegou na quilometragem, chegou naquele tempo de fazer substituição. O outro caminho é quando dá algum problema e estoura a correia. Aí é outra história. Aí o prejuízo é outro e tem que descobrir o porquê que estourou, né? Por que arrebentou a correia dentada. Algum motivo, tem que achar causa, porque se não achar a causa, vai montar tudo de novo e está sujeito a quebrar de novo, né? E muitas vezes... hoje não é igual antigamente, né? Antigamente, quando o carro chegava a correia quebrada, às vezes o cara tinha sorte de não entortar nenhuma válvula, né? Hoje quebrou e entortou tudo. Não, e o cabeçote? Que hoje não permite, tem muitos cabeçotes que não permite você tirar nada. Ele já está no limite, eu vou tirar 10 décimos. Não pode. Você pode tirar, claro. Você pode tirar. Mas nunca mais vai acertar o carro. Né? Você vai ter problema pro resto da vida com a lâmpada lá na frente. Ou então você passa um esmaltezinho lá na frente para apagar a lâmpada ali. Porque você vai mexer na compressão. Não dá para tirar material. Está no limite. Então tem casos que não permite fazer absolutamente nada no cabeçote. Não dá. A não ser trocar a guia de válvula. Agora, rebaixar essa coisa toda não é possível, né? Portanto, você vê que hoje nós estamos trabalhando no limite, né? Você pegava um motor de Opala, um motor de Passat, você pintava e bordava nele, você abria e fechava aquele motor 10 vezes, você tinha material. Retificava, né? A verdade era essa, você tinha material. Hoje você não tem mais material, hoje está tudo no limite. É tudo calculado, funciona. Tirando o máximo, né? Aquilo, porque hoje a maior preocupação da indústria automobilística é reduzir peso. Tudo que é possível reduzir peso, reduz. Reduzir peso e ganhar eficiência. Porque vai impactar na eficiência. Exatamente. Então tem que pensar como que ele foi projetado esse motor e fazer a manutenção de acordo com esse critério, né? E para fazer a substituição então da correia tem que ter esse roteiro aí que eu acabei de falar, que é o conhecimento daquele
como que eu troco essa correia dentada, né? Ter o ferramental adequado e ter os componentes de confiança aí, componentes que você sabe que você vai colocar e que não vai te dar dor de cabeça. Não vai te dar dor de cabeça, não vai fazer o cliente voltar para a oficina, vai dizer, olha, não estava assim, agora está fazendo um barulho, enfim, né? Essa coisa toda. Outra coisa que nós temos, uma novidade, que é essa tal correia dentada banhada em óleo. Quem podia imaginar que você ia ver uma correia banhada em óleo? É uma coisa assim absurda. Você mencionou, um momento atrás aí, você mencionou sobre trocar somente no conjunto da distribuição, que é o tensor, rolamento, correia, engrenagem, né? Enfim, essas peças, todas elas trabalham, é como uma orquestra, né? Eu chamo cada componente um músico. É, né? Vida útil, né? Não é porque ela está funcionando ainda que não tem que ser substituída, né? Então eu imagino que aquele conjunto, ele está se desgastando. Algumas se desgastam mais, outras se desgastam menos, né? Depende também do uso desse veículo, né? Mas uma coisa interessante é que nós temos uma norma, uma NBR, uma norma técnica da ABNT, que é a 15729. Essa norma eu fui relator dela, que eu fui da ABNT durante aí pelo menos aí uns 15 anos quase, do CB05 no setor de manutenção. Então tem uma norma que saiu lá em 2009, foi uma norma muito polêmica, onde na ocasião foi proposto que se estudasse uma norma que falasse sobre o procedimento, não como fazer, mas o que deve ser feito na substituição de uma correia dentada. E na época, então, a mesa técnica, né, o corpo técnico lá, o comitê, nós julgamos que haveria necessidade de, nesse momento, fazer a substituição da correia e seus agregados. O projeto da norma estava pronta, eu encaminhei para consulta, já estava encaminhando para a consulta nacional, que no momento fica 2 meses lá em consulta nacional, 1 mês, esse prazo varia de época para época. Fica um tempo lá onde as montadoras, fabricantes, qualquer um pode se manifestar concordando ou discordando desse texto, desde que apresente o seu motivo de discórdia, né? Nesse caso, eu não concordo com isso por esse motivo, claro, técnico, eu não concordo por isso, por aquilo. Nessa ocasião, o Boris Feldman, que é um radialista, aí, um engenheiro lá de Minas Gerais, ele, na ocasião, ele contestou, até ele falou, fez uma gravação num programa dele, dizendo que isso era uma picaretagem, esse foi o termo que ele usou, picaretagem, do mecânico de ter que trocar esses componentes, uma vez que não tem nenhuma montadora que oriente que se troque os agregados. Outra norma que já estava prontinha para ser votada, isso teve que voltar para a mesa e ouvir novamente o cidadão lá, os argumentos que ele estava contra-argumentando o texto da norma. Depois de muita conversa, muitas reuniões, nós chegamos à conclusão, para atender a gregos e troianos, nós chegamos à conclusão que, então, vamos fazer o seguinte, o que você sugere? Ele, como engenheiro, né, o que ele sugeria? Tá bom, eu vou trocar a correia dentada, o que você sugere com relação ao rolamento? Ele falou, não, faz uma avaliação visual e auditiva. É empírico isso, né? Como é que você vai fazer uma avaliação? Mas, enfim, tá bom. Então ficou a primeira norma, então, que saiu lá em 2009, saiu com esse texto, trocando a correia dentádica. Os seus agregados deverão ser verificados, se caso necessário, trocar. Isso ficou meio estranho, porque você imagina, vamos voltar no Ford Ka, imagina um serviço de 7 horas, 8 horas, você trocar a correia e não trocar os componentes, o risco que se corre, né? Tanto de trabalho que dá para abrir. Tanto trabalho se dá, e depois outra, se o cliente vem e reclama, e aí como é que faz com a mão de obra? Quem vai pagar essa mão de obra? Não, eu já paguei a mão de obra, paguei para você trocar. Você não trocou porque não quis. Olha a confusão. Bom, isso daí não ficou muito bem, apesar da norma ser publicada em 2009, não ficou uma coisa muito saudável. E quando foi em 2011, então nós fizemos uma revisão nessa norma, e nessa revisão, categoricamente, ficou especificado que, ficou recomendado que se troque
todos os seus agregados da correia dentada. Então, a segunda norma, a segunda edição, mesmo número, né? É a 15759. Ficou, então, a segunda edição ficou, então, acordado que na substituição da correia dentada se troque todos os seus agregados. Então, só para elucidar essa história da norma, aí, se troca. E eu te falo mais, viu, pessoal? Se caso você for trocar uma correia dentada de um carro e esse cliente não concordar em trocar os agregados, que são os tensores, os rolos guias e outra coisa mais que faz parte desse kit, porque às vezes o tensor, ele é, sei lá, ele tem tensor que é bem caro, né? Tem tensor que é um pouco mais caro. E aí esse cara de repente está com um carro lá, um carro importado, e ele fala, não quero trocar esses agregados, vamos trocar só a correia que é bem mais barata. Não faça. Porque se você fizer e der problema, a culpa é sua. A culpa é de quem colocou a mão. Tá? Então, quando for fazer um serviço, faça ele conforme o procedimento certo. E tem mais, Celso. A colegas nossos, a mecânicos, dono de oficina, diz assim, não, eu faço um termo na ordem de serviço onde ele se responsabiliza. Ele não se responsabiliza. Porque ele pode até assinar, dizendo que ele concordou em não trocar. Né? Se isso Mas for... ele é ignorante sobre esse assunto, não pois é, se isso irrelevante. Isso na justiça, perante o juiz, o cliente não tem obrigação de conhecimento técnico. Então ele não pode se responsabilizar por uma coisa que ele desconhece. Portanto, isso não vale. O que vale é o procedimento que o mecânico teve. É preferível não fazer o serviço, deixar de fazer, do que correr o risco, porque o risco que se corre, não vou trocar, só vou trocar a correia. Se der um problema, pode estar certo que essa empresa, essa oficina vai ser responsabilizada. E Salvador, não tem escapatória. E eu te falo mais uma coisa, viu, gente? Isso, ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. O Salvador acabou de falar, os motores hoje estão todos no limite, o cabeçote não aceita mais plana, se der alguma zebra, estoura tudo. E adivinha só, se você não trocar, não fizer o procedimento correto, não fazer uma cobrança saudável, não colocar uma peça de qualidade e vier a ter defeito e esse motor explodir, primeiro que está muito caro hoje para consertar isso aí. Não é igual antigamente, que um carro 8 válvulas aí, que é mais simples, que fica barato. Um Ford Ka desse, um carro mais novo aí, Deus o livre, se for um carro turbo, meu, o cara gasta 8 conto, 10 conto. Isso eu falo o mecânico. O pé nas pra costas. arrumar. Se for diesel, gente, é pior ainda, tá? Se você pegar um motor diesel, se você der uma marcada, se você der uma bambeada aí e entrar na conversa do cliente, você tá enrolado, você perde 20, 30, até 40 mil reais, dependendo do motor para você consertar ele. Fora lucro cessante, né? Se o camarada utiliza o carro para trabalho. Tem mais essa, né? É lucro cessante, tem uma porção de coisa na parada aí. Então a gente tem que cobrar, a gente tem que fazer o serviço correto. E acabou. E de preferência com empresas do estilo da Routens, onde te dá um apoio. Nesse caso, dar um problema, você tem a quem recorrer. Fala, eu fiz tudo isso aqui certinho, aí vai existir uma análise. Tem um corpo lá que vai analisar, porque veja, primeiro que não tem nenhum fabricante que vai fabricar algo para dar problema. Com certeza. Ele pode não ter um critério adequado, material adequado, e essa empresa pode vender o produto, pode colocar e não dá problema, como pode dar. Mas eu não quero correr risco, então o que eu faço? Eu procuro evitar o possível para que não tenha consequências, porque é um produto que vai ser colocado no universo de funcionamento de outros produtos. Não é só o produto dele. Eu não estou comprando uma xícara. Essa xícara está furada, joga fora, pega. Não é assim que funciona. No motor não dá para tirar uma peça. Não, é o conjunto que está funcionando. Né? Outra coisa também que nós estamos falando é com relação à substituição da correia dentada, onde, é claro, né, gente, eu vou trocar uma correia dentada, eu devo de fazer uma análise antes de mexer no carro, eu devo de fazer o quê? Um diagnóstico, né? Então eu ligo lá meu scanner, tá certo?
vejo se não tem código de falhas, eu vejo como é que está o comportamento do motor, então eu faço uma análise, ligo um osciloscópio, eu já vejo se está no ponto, né? Se está enquadrado, né? Ponto virtual. Se tá ok, se não está ok, para quê? Para que quando eu for desmontar, eu tenha um critério, se eu preciso corrigir alguma coisa ou não. Ou surgiu alguma coisa. Se eu fiz uma verificação, estava tudo em ordem, e depois que eu coloquei a correia dentada, agora não está mais em ordem, então foi algo que eu fiz que não está de acordo. Então eu tenho um ponto, né? Eu tenho uma marcação da onde que surgiu o problema, né? E tem alguns veículos, por exemplo, da linha GM, né, o Agile, o Cobalt, Spin, Montana, o Cobalt, o Onix, o Prisma. Esses motores, além da substituição física dos componentes, tem ainda a história do ajuste do aprendizado da roda fônica com o sensor de rotação. Aonde nesses carros eu tenho que fazer via scanner. Porque se eu não fizer, vai me gerar um código de falha, que é o P0300. E esse P0300 é justamente a falta de sincronismo. Por quê? Porque eu não fiz o ajuste. Então, como que eu faço isso? Via scanner. Então, não sei que marca de scanner, cada oficina tem uma marca. Ele tem que ir lá na relação lá de ajustes, né? E procurar esse ajuste lá, do ajuste do sensor de rotação com a roda fônica, né? Correlação fala também. Correlação também é um termo, né? Outro carro que você vê como que é as coisas, né? Outro carro que não permite fazer o ajuste, eu tenho que fazer o ajuste, mas não é feito via scanner, por exemplo, é o Corsa Classic, Celta, né? Que tem o Motronic M10YFH. É um sistema da Bosch, né? Esse carro não tem ajuste. Esse sistema não tem ajuste via scanner, mas eu tenho que fazer o ajuste, que é através da aceleração. Assim como os sistemas Marelli. Sim. Que eu tenho que fazer. Eu acho um absurdo aquilo. Aquele 5.000 RPM volta. Né? Vai, 6.000. Nossa. 6.000, né? 6.000, vai lá no fundão. Nossa, deixa eu te contar uma história agora pra você dar risada. Uma vez nós trocamos a correia dentada de um Corsa, de um cliente. Aí de repente ele chegou na frente da oficina e ele falou assim: meu carro não tava assim. Ele acelerava. Quando chegava a 6.500 RPM, começava a cortar. Proteção, né? Uhum. E o carro... Bam, 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 bam. Ele falou, meu carro não fazia isso. Eu falei, mas você já tinha acelerado seu carro desse tanto? Alguma vez? Ele falou, já. Eu falei, não tinha não, rapaz, você tá louco. Não pode fazer isso não, até eu colocar na cabeça dele. Mas olha só, os caras você vê que é absurdo, né? Não, mas isso é a cabeça do cliente, porque quando ele trocou a correia para ele, na cabeça dele, ele fez o motor. Como se tivesse feito o motor. Então é tudo novo. E ele estava experimentando. Então é isso que passa pela cabeça do cliente. Trocou a correia, agora vai andar mais. É isso. Então, isso acontece, é claro que acontece, né? Falta de informação, né? Você vê que cada caso é caso, cada caso é um caso. Então vai ter casos onde eu sou obrigado a fazer o ajuste através do scanner. Certo. E tem casos que não é através do scanner, mas eu tenho que fazer o ajuste. Existe um procedimento. Porque senão a lâmpada fica piscando. E a lâmpada piscando é uma indicação, né? De que algo não vai bem, algo está fora do contexto. Algo de errado não está certo. Algo errado não está certo. Então, esses cuidados que tem que ter e não somente trocar fisicamente a peça e agora está ok. Então, aqui fecha a questão da troca da correia dentada, né? Com relação a correias que são banhadas em óleo, né? São motores aí com correias banhadas em óleo. Eu tenho visto aí pela internet que o número de problemas que tem surgido nesse motor é uma coisa enorme, muito grande, muito grande. E basicamente, porque a Ford quando projetou esse motor, quais foram os critérios que ela utilizou, né? Que tipo de óleo que ela utilizou, o que ela considerou para o motor funcionar. O que ela considerou para essa correia durar 240 mil quilômetros, né? Diz que dura 240 mil. Então, quais foram essas considerações? O pulo do gato agora sim é a dica. O pulo do gato se eu não seguir
essas recomendações, eu vou ter surpresas. Então, uma das grandes surpresas que se tem hoje está relacionada com o óleo do motor. Tem que ser o óleo correto. Porque o pessoal confunde a viscosidade do óleo. A viscosidade. Então, tem lá um motor lá que, por exemplo, a viscosidade é 530. Tá bom, 530. Então, ele está preocupado com 530. Mas nesses motores não é só a viscosidade que está envolvido. É uma outra coisa, que são normas específicas daquele óleo para que a correia funcione e não seja contaminada com aquele óleo. Porque se eu utilizar um outro tipo de óleo que não esteja dentro da norma, vai contaminar. Desfaz. Inclusive nós temos lá na fábrica, chegou lá uma correia para nós hoje, uma correia que ela tá esfarelando óleo errado. O óleo é ruim? Não é óleo ruim. Não, talvez o óleo é bom, mas ele não é específico para aquilo. Não é específico para a correia. E você vê que a coisa é antagônica. Numa correia dentada normal, que é a NBR, ela não pode nem ver óleo. Ela não pode ver nada. Ela já contamina. Nenhum derivado de petróleo. E já esta banhada em óleo, ela foi projetada, inclusive a parte interna dela da correia, além da borracha, ela tem uma camada de teflon. Então, veja, eu tenho a correia que é uma correia específica em material, né? Eu tenho um óleo que tem que ser específico. Esses cuidados que tem que ter. E tem que ter o conhecimento para trocar essa correia, que tem muito procedimento. Eu tenho que seguir um passo a passo. Nossa, você imagina o cara sem informação, vai chegar lá, o cara vai ver uma correia e falar assim, ó, tá com 60 mil, tem que trocar a correia. E não é, né? Aguenta bem mais e só fazer os procedimentos corretos. Você vê o que tem de vídeos aí no próprio YouTube, né? Você procurar um tema aí, correia dentada banhada em óleo, nossa, o que tem oficinas aí, colegas nossos, que até é uma coisa interessante, essa iniciativa desse pessoal, que quando pega um caso cabeludo desse, filmar. Compartilhar, né? Compartilhar. Ele perde um tempo dele lá para filmar. Ó, pessoal, tá vendo? Ó, tá fora cuidado, aqui. Né? Cuidado, né? Aquela bendita daquela engrenagem embaixo, que o camarada coloca ao contrário, a correia vem para fora. Não sei quantos casos desses tem lá na internet. Então, o que é isso daí? Informação. Claro, pode ser outras coisas. Não. Informação. O camarada que montou aquilo não tem a informação correta. Ele não sabe que tem lado. Que tem lado. Só põe, né? Então, veja, cai naquele caso, naquele primeiro roteiro que eu falei. Quando eu conheço o roteiro, tudo fica mais fácil. Quando eu não conheço o roteiro, uma simples colocação de uma engrenagem, que ela tanto entra de um lado como entra do outro. Mas as consequências que isso dá. As consequências. Então, informação. Você me lembrou da primeira vez que eu montei um câmbio de uma Kombi? Que ela ficou com 4 marchas para trás e uma para frente. Inverteu. Adivinha, né? Imagina. Por que você está colocando a mão na frente da minha caneca do Corinthians, Salvador? Você tem que... Porque eu não sou corintiano. Aí, ó, pessoal. Que preconceito. Você vê que mico que eu pago, ó. Que preconceito. Olha, paulistano, eu não sou paulista, eu sou paulistano, hein? Paulista é da capital. Então, paulistano tomando... Não, tô brincando, eu não torço pra time nenhum. Eu tomo do Corinthians, do Palmeiras. Qualquer um. Né? Não, agora nós temos que torcer pro Maringá. Maringá vai jogar contra o Flamengo. Me falaram aí, inclusive, de um lado da avenida, onde tem o estádio principal aqui, tem o estádio de um lado da avenida, do outro lado tem o Mercadão Municipal, que é muito bom. Quem tiver a oportunidade de vir a Maringá, venha conhecer esse mercadão aqui, que vale a pena. Tem uns restaurantes lá, tomar umas cervejas lá, é muito bom. Tem uns pratos muito bons. Bom, o que eu estava dizendo ali é que o Maringá está em destaque aí, porque está pegando aí o Londrina, que é aqui pertinho, né? Não sei, eu não acompanho futebol, mas pelo que a gente ouve, né? Sempre tem um comentário. É que está em destaque, porque passou lá e tá muito massa, tá muito massa. Só que eu não sei quando que o pessoal vai ouvir essa nossa conversa, esse nosso podcast. Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é dia 4 de abril. 4 de abril. Então o jogo acho que é semana que vem, dia 10, dia 15, não lembro. E aí, de repente, a gente já vai saber do resultado, né? Não sei, Então, assim, difícil ganhar, difícil, mas... É verdade. Vai saber. Bom, meu amigo, legal. Celso, você vê que hoje
o que era uma coisa simples, no ponto de vista com relação aos motores do passado, né? Eu me lembro o Fiat quando veio para o Brasil, a Fiat montou uma escola lá em Alphaville. Era um modelo de escola de formação de mecânicos, uma escola assim fantástica. E foi uma virada de página aqui no Brasil, porque foi um motor que era tudo contrário. Então, era novidade para todo mundo. Era necessário fazer um curso lá na Fiat. Entender, né? Como é que funcionava. Para saber como é que funcionava a introdução do motor a álcool, né? Tinha um curso, tinha um dos módulos que era somente de motor a álcool. O cara só falava de motor a álcool, de álcool. Então, aqui é a mesma coisa, né? Nós estamos vivendo hoje um momento mais ou menos igual, né? Onde esses motores atuais, eles requerem todo esse cuidado, né? Mas o carro não é um carro premium, não interessa que é premium, não interessa que é um carro top de linha. Pode ser um carro popular, não estamos falando tanto do carro aqui. O Onix é a mesma coisa, o Onix 2021 é a mesma coisa, banhado em óleo. Então, inclusive o Onix, eu fiz um treinamento do Onix, está na nossa plataforma. Esse Onix, no momento que você dá a partida nele, os atuadores eles já iniciam o procedimento de fazer o trabalho nos comandos, e mesmo na marcha lenta eles estão atuantes. Eu achei fantástico, porque em outros carros eu não enxerguei isso. Mas nesse, que já é uma tecnologia mais moderna, mais nova, né? Você dá a partida nele, ele roda bem livre. Existe toda uma engenharia ali para que as válvulas se abram mais, para entrar mais oxigênio. E isso não pesa o motor de partida. Aí a hora que ele pega, ele já dosa ali o controle de abertura e fechamento das válvulas para que o motor fique na marcha lenta perfeitamente. Eles estão atuantes. Eu achei então você vê, fera demais. Hoje realmente é uma orquestra. Hoje é uma orquestra, cara. Uma coisinha fora lá, pum, desafinou todo mundo, bagunçou tudo. Você veja que tem essa questão desses motores, né, dessa tecnologia. Tem a questão dos equipamentos disponíveis no mercado, no caso agora eu estou falando de scanners disponíveis, claro, né, onde requer conhecimento. Tá bom, comprei o scanner, mas até onde o scanner eu consigo interagir com a correia dentada? Olha, até onde? É só você pensar um pouquinho e você vê a depressão lá, por exemplo, lá na depressão do sensor MAP. Né? Claro, já é um indicador, já é um indicativo, né? Tem o ajuste da mistura de longo prazo. Então você tem vários indicadores, você tem alguns sistemas de injeção que ele te mostra o comando, o valor o valor em contagem do comando e do virabrequim, então você pode fazer uma analogia entre os dois. Enfim, você tem vários recursos. Por exemplo, hoje vários comandos são comandos OCO, onde eles são colocados, os lobbies dele, né, onde são os levantes de válvulas, eles são CAMI, né? Os CAMIs, né, eles são colocados através de interferências. É bonito, nossa, é maravilhoso isso. Mas tem o seu pecado. Entalhe, né? É tudo encaixado ali. Tem o seu pecado, ele sai da posição. Acontece. Como que você vai descobrir que um comando, como chama, que saiu do entalhe ou tá torcido, né? Como chama? CAMI. Um CAMI, me fugiu a palavra. Como que você vai descobrir que um CAMI saiu fora da posição? Cara, ou eu tenho dois comandos iguais para poder comparar e uma paciência de Jó, né, para poder analisar um e outro, o original e o que eu imagino que subitamente está com defeito. Está com defeito, ou eu ligo um osciloscópio. Transdutor de vácuo. Simples assim. Régua, 180, 360, 540 e 720. Fechou, né? Acabou. Eu não sei se não sei se vocês entenderam, é o ângulo que ele está falando, do ângulo de giro do motor. Então, veja, precisei desmontar alguma coisa? Não. E imagina se deparar com um problema desse e o camarada está lá em cima da injeção, porque isso vai impactar na injeção, e o cara está fuçando na injeção.
já trocou sensor MAP, já fez não sei o que, já pôs fitinha, já pôs arruda, já benzeu. Não adianta. Não adianta, porque a maneira que ele está fazendo a análise... O motor não está fora de esquadro, né? Não vai enquadrar nunca. Ele não vai ficar redondo. Então, resumindo, vocês observaram que o nosso propósito desse nosso papo é mostrar a importância da informação hoje, né? Você ter a informação, que não é difícil. Basta entrar na internet e você tem. Tem muita coisa de No graça. passado não tinha nada disso. Eu me lembro, logo no início, na nossa oficina, entrou um Gol em cima de um caminhão que já veio de uma outra oficina que o cara tinha desmontado, tinha dado um problema, que eu não me lembro qual era, e começaram a desmontar. Veio sem banco, com os fios tudo levantado debaixo do painel lá na frente. Bom, o motor não funcionava. Então aquilo veio para nós, era um LE-Getronic. É simples, né? Assim, se você olhar hoje é muito simples. Desde que você tem um esquema elétrico, você mexe em tudo. Vai embora, né? Vai embora. Para mim conseguir um esquema elétrico, Celso, foi muito difícil. Foi muito difícil, até que eu liguei para uma pessoa, que depois nós acabamos nos tornando amigos, né? Ele inclusive escreveu ele ajudou, ele participou da comissão técnica daquele livro da Bosch, de capa azul, tecnologia automotiva. Não me recordo. É o Gunter. Então eu liguei para ele lá da Bosch, em Campinas, falei, Gunter, eu estou com um carro eletrônico assim, 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 e eu não tenho absolutamente nenhuma informação. Ele falou, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, te conseguir um diagrama elétrico. Eu saí da minha oficina, fui em Campinas para pegar um diagrama elétrico, cara. Mas eu precisava do resto, né? Da injeção, eu consegui com ele. Então era uma dificuldade muito grande, né? Quanto custou isso daí? Quanto custou o tempo que eu perdi? Hoje não, hoje você abaixa na internet ali, 2 minutos. Hoje tem várias empresas que vendem o diagrama elétrico. Ah, nós temos a plataforma. Então hoje... Tá muito simples. Então hoje as informações estão aí, no passado não tinha. Agora, elas estão aí, mas eu preciso segui-las. Não adianta ela estar disponível, eu achar que sei, e pular uma etapa ou 2 etapas e depois dar a partida no motor. Eu vou acabar me complicando com isso, né? E por último, por que não dizer, né, Celso, eu não falei ainda aqui da corrente de transmissão, ao invés de ser correia, ser corrente de transmissão, né? É outro caso também bastante cauteloso, porque eu tenho um desgaste, ele é ferro com ferro, né? É corrente ferro e as engrenagens ferro, é ferro com ferro. Só o óleo ali que tá banhando. Só o óleo ali que está separando, não está deixando ele sair. E o tensor tá mandando. E o tensor mandando pressão, né? Mandando pressão para não fazer então, barulho. veja, se eu tenho um desgaste numa corrente, consequentemente eu vou ter numa engrenagem. É muito difícil eu não ter. Consequentemente, eu vou ter numa engrenagem. É uma coisa natural, porque as duas funcionam junto. O atrito é igual para os dois lados, né? Claro que são fabricados com materiais diferentes, mas mesmo assim ainda tem desgaste, né? Então requer aí um cuidado. Eu estou falando no sentido de lembrança, né? De cuidado, que muitas vezes você vê a Rotens, por exemplo, ela tem 2 kits de corrente de distribuição. O kit completo. O que é o kit completo? Vem a corrente, o tensionador, aquelas laterais, né? Aquelas laterais, né? Que são que os é o guias. da corrente, que são os guias. E essa completa. E as 2 engrenagens. Virabrequim e comando. Essa é completa. E tem a incompleta que não vem as engrenagens. Uhum. Mas por quê? É comércio. É o mercado. Você acha que é interessante para a Rotens ter 2 peças em estoque lá, 2 modelos? Está ocupando espaço, sendo que eu podia ter um espaço só. Num kit só, completinho, seria muito mais óbvio. Mas é o mercado que pede. Então o mercado, eu não quero trocar engrenagem. Tá bom, então não troca engrenagem, troca só a corrente. Porque se não tiver, ele vai correr para outro, que o outro fornece, o concorrente fornece. Então é uma questão de mercado, por isso que tem os 2. Mas o ideal, quando se vai fazer uma manutenção, vai fazer uma revisão, é fazer essas considerações. E tem que tomar um pouquinho de cuidado, gente, que o critério... Quando você vai lá no manual do veículo, onde ele diz assim, uso severo. Então, faça tal revisão com tal quilometragem
Uso normal ou uso severo. Mas, afinal de contas, o que é uso severo? Então, uso severo eu posso interpretar... Nós temos uma coisa errada no nosso segmento, na parte de veículos leves, que é marcar quilometragem, que não serve para absolutamente nada. Por que não serve? Vamos pegar o nosso trânsito lá de São Paulo. Eu tenho casa lá perto lá de Congonhas, do aeroporto de Congonhas, e vou ao centro, que tem 7 quilômetros. Para me fazer esses 7 quilômetros, dependendo da hora do dia, ali na 23 de maio, é 2 horas. Né? É 2 horas. São 2 horas que o motor funcionou. 2 horas. Numa condição extrema, de anda e para, anda e para, anda e para. Isso é condição extrema. Isso é severo. Mas pela quilometragem, não. Eu só rodei 7 quilômetros. Então tem que tomar cuidado com essa história de uso severo. Então esses grandes centros urbanos, onde esse pare e anda, se o cara é motorista de aplicativo, né? Então também pare e anda, é táxi, né? Mesma coisa, né? Esse uso, essa maneira de utilizar o veículo, de utilizar a máquina, é diferente, por exemplo, de pessoas que pegam o carro e viajam aí 100, 200, 300 km por dia. E você falando isso para mim agora, eu me recordei do seguinte, aqui a gente está em Maringá e aqui tem muita fazenda, né? Na verdade aqui vive do agro, né? É. E quando eu tinha oficina eu atendia muitos agricultores que vinham na oficina. E essa história aí, a correia é para 60 mil, beleza. Sim. Mas tinha umas estradinhas, tinha umas saveiros lá, uns carros, que com 30 mil não tinha mais nada. Comia a engrenagem. Poeira com a engrenagem lá, com o tensor, e mais a engrenagem, né, do virabrequim do comando. Aquilo é uma lixa. Ele ficava lixando e acabava com a correia. Teve caso até de rebentar a correia. Ainda bem que na época não estourava todas as válvulas. Mas daí os clientes chegavam bravos, falavam, pô, mas você é 60 mil quilômetros, com 25 já quebrou? Pô, mas você tá andando na terra? Sabe aquela história? O cara olha pra sua cara e fala assim, rodou com o pneu murcho, né? Estrada esburacada. É a mesma coisa. Então, uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. O certo é igual avião. É hora de trabalho. É hora de trabalho, então. Hora de trabalho e regime, né? E o regime, aonde ele está trabalhando. E regime. Que isso aí é importante. Você vê carros que são a gás. É uma outra particularidade. Primeiro que modificou o projeto. Esse motor não foi projetado para funcionar a gás. O gás é um combustível seco. Ele não lubrifica nada. Por pior que seja a gasolina ou álcool, ainda assim ele é líquido, ainda assim ele tem a sua parte boa. O gás não, o gás é puramente seco. Além disso, além de ter uma condição diferente de trabalho, eu não sou contra, não estou falando que isso daqui porque eu sou contra, estou dizendo que mudou um projeto, né? Mudou um projeto. Por que a manutenção do carro a gás ela tem que ser mais... eu fiz uma máquina para moer... vista. Eu fiz uma máquina para moer carne, aí eu ponho a canela do boi lá para moer, não vai ser a mesma coisa, coisa diferente. Carne é molinha. E outra coisa também é o regime, a maneira de utilizar o carro. Cidades pequenas têm o mesmo problema que cidade grande. Qual o problema o problema da cidade grande é onde para. É uma condição extrema. A cidade pequena, ela também tem uma condição ruim, porque são percursos pequenos. O cara rodou 2, 3 quilômetros, já está no centro. Pum, desligou o motor. Mas se o motor nem atingir a temperatura ideal de trabalho, de funcionamento, talvez a válvula termostática nem tenha aberto. Mas isso ele faz todo dia. Muito. Então, esse é um regime que tem que ser considerado de uso fora do normal. Tem que dar uma atenção diferente. Então, são coisas que o mecânico tem que descobrir com o seu cliente. Ele tem que questionar essa particularidade para poder oferecer uma manutenção adequada. Não dá para seguir o que diz o manual, né? É 10 mil quilômetros ou 6 meses. Não, depende. De repente eu preciso trocar esse óleo com menos. E aqueles casos de motor que eu preciso repor óleo?
tem muitos motores atuais aí, que eu não vou entrar em detalhe, que come óleo. O que eu vou fazer com isso daí? Não tem o que fazer. Então, tem que prestar um pouquinho de atenção e ver o que ele pode oferecer em termos de manutenção. Isso eu estou falando para o mecânico não cair do cavalo, não comprar aí uma briga, né, entrar numa manutenção e ter um prejuízo lá na frente, né? E Celso, tem que pagar. Celso, olha, a gente a gente pode falar aqui... Horas. Horas. Mas, em resumo, te falando aqui do sincronismo, o que fica, quero deixar bem claro, eu não estou falando isso para fazer propaganda sua, de forma nenhuma, eu passei da época de ser garoto propaganda, mas hoje, aliás, eu falo, quem já fez curso comigo sabe muito bem o que eu estou falando, há muito tempo ainda, quando o osciloscópio não era tão popular como é hoje, se você voltar 15, 20 anos atrás de falar de osciloscópio, era um problema. Era um problema. Era um grande tabu. Hoje ainda tem o tabu, mas era bem maior. Era um problema eu ter o osciloscópio, eu comprar o osciloscópio, e era um tabu eu usar o osciloscópio. Eram duas coisas diferentes. Hoje você consegue comprar razoavelmente um preço acessível. Sim. E tem informação, e acima de tudo está em português. Mas lá atrás, eu já falava dessa história de sincronismo. Olha, puxa vida, não era possível fazer em todos os motores, porque muitos motores não tinham sensor de fase. Eu só tinha de rotação. Daí não dava. Aí não dava, só tinha uma informação. Mas a partir do momento que passou a adotar um sensor de fase, aí morreu. Então o osciloscópio hoje... Para isso, né? Veja, o osciloscópio, estou falando de troca de correia dentada, mas a utilização dele é enorme. Não é só para isso, né? Como que eu vou conhecer um funcionamento de uma válvula injetora, um bico injetor, que muitas vezes o camarada põe na máquina, funciona perfeitamente lá na máquina? Claro que funciona lá na máquina. Quero ver lá no carro. Na hora que ele pisa lá no acelerador, eu quero ver a resposta. É aí que eu quero ver como que ele abre. É verdade. Não, então como que eu vou ver isso daí? Não tem jeito, só através de um osciloscópio. Só através de um exame de imagem. Só através do exame de imagem. Então, essa ferramenta hoje é um aliado do motor. Ele é um aliado. A partir do momento que o mecânico compreender o funcionamento, que ele é muito simples o funcionamento, porque na verdade você vai medir duas coisas só. Você vai medir tensão e tempo. Nada mais. É tensão e tempo, acabou. Você conheceu esse conceito, saber fazer essa jogadinha de tensão e tempo. Mas a cobrinha é mais ou menos assim. Você vai entender por que a cobrinha é mais ou menos assim. É só começar a usar, né? É só começar a usar, não tem. Agora, se não usa, você usa hoje, vai usar outro. Não, tem que daqui a um mês, aí realmente é difícil. Mas, Celso, olha... Não, tranquilo, meu amigo. Só tenho a agradecer a sua presença e eu acredito que foi de grande valia aí esse nosso bate-papo para o pessoal, né, para os nossos inscritos do nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E tudo que foi falado aqui é para ajudar essa nossa irmandade, né? Porque você sabe que o reparador ele sofre muito preconceito, o pessoal não gosta muito de ajudar, e a gente está aqui para fazer o contrário. Claro, né? claro. A gente está aqui para fazer a diferença. Amigo, Pode falar. Me dá mais um minutinho. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que me fugiu, mas voltou. No momento que nós estamos falando lá da correia banhada em óleo, banhada no óleo, nós estamos falando sobre o problema da utilização. O maior problema da correia banhada em óleo está relacionado com o óleo. Deu problema, é óleo. Não tem outro caminho. Diz que a correia seja uma correia de qualidade, o resto, e colocou direitinho, deu problema, é óleo, tem escapatória. Lembrar os colegas que quando se deparar com um problema desse, não esquecer de um detalhe que alguns colegas esquecem. Ele fez todo esse trabalho,
Ele se deparou lá com o motor que veio para ele, que ele vai ter que trocar a correia lá, que o óleo estava errado e tudo mais, contaminou, fica realmente uma sujeira violenta, porque a correia começa a se desmanchar, né? Aquele Sim. preto é borracha, né? É borracha. Isso indo lá para a parte de lubrificação. Então veja, não esquecer de substituir o interruptor do óleo. Porque muitas vezes o interruptor do óleo nessa altura do campeonato também está contaminado e passa batido. Claro, depois o cara vai ver que a lâmpada lá no painel começa a piscar, ou talvez nem acenda, ou acenda não apaga, uma dessas situações, é por conta justamente desse óleo que estava sujo e entrou lá dentro e o cara não trocou. Então, quando se deparar com essa situação de correia que está contaminada, não esquecer de substituir o interruptor do óleo. Não, bela dica, bela dica. E só para finalizar, eu falei pro pessoal como é que eu trocava a correia do Maré no passado e eu não finalizei. Mas era uma gambiarra. Quem nunca, né? Quem nunca que atira a primeira pedra? O que nós fazíamos? A gente tirava a tampa de válvula, tirava um came do comando, colocava um papel alumínio e apertava. O comando travava. A ideia era travar o comando. Aí porque já era com variável, né? Aí a gente ia lá e trocava. Mas, gente, não faça isso, tá? E se perguntar, não fui eu que falei. Mas era jeitinho, porque não tinha. Na verdade, eu tinha uma só, mas o Maré tinha acho que 4 modelos de motor. E cada motor tinha Era uma ferramenta? Era uma ferramenta. Eu me lembro que na época, eu acho que até falei com o Fernando Ratão lá da Raven. Acho que ele estava desenvolvendo, na época ele estava desenvolvendo e surgiu justamente esse problema de não ser só um tipo de E você sabe por que não era? Porque a potência do motor ele era definido pelo comando, na maioria das vezes. Também tinha a parte de software, né? Que tinha um chipzinho. Mas o principal era o tamanho do came, o ângulo do came. E aí quem se ferrava era o tal do reparador. Era. Inclusive uma dessas ferramentas servia na Alfa 164. Tinha a Alfa, nossa, que era um monte de ferramenta. Bom, meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado e eu espero que a gente faça trabalhos juntos vezes. Se Deus quiser. E o que você precisar da mecânica avançada de mim, eu estou à sua disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Passa lá no estante da Roters, vamos bater um papo, tomar um café, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. Estou à disposição, estarei por lá todos os dias da feira, de terça a sábado. Tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo Mecanicast. Obrigado, um abraço a todos.